Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós vamos para a quinta aula do curso Vida é Relacionamento. E hoje a gente vai falar de um grande desafio, mas também uma palavra, uma força que permite que a gente realmente crie relacionamentos com mais amor, com mais autoconhecimento e muito mais prazer, que é a reciprocidade. Tanto a lei da reciprocidade, o que ela significa, e como um princípio cósmico. O que quer dizer isso? E o que isso impacta a criação de um relacionamento com mais amor, mais prazer e mais autoconhecimento. Então, nessa aula a gente vai falar da reciprocidade como uma ponte. Ponte para quê? O que a gente está buscando alcançar e como a reciprocidade pode ajudar. Vai falar do princípio da reciprocidade em 3 estágios do desenvolvimento do ser humano. Aí a gente vai fazer um exercício para que você possa perceber em que estágio você está dessa capacidade de ter reciprocidade, sentir reciprocidade. Depois a gente vai falar do que impede a reciprocidade, por que é difícil, o que acontece. As chaves do trabalho interior para a gente alcançar mais reciprocidade na vida. E o fluxo de energia e a reciprocidade. Então, a gente vai comentar um pouco o que acontece também com nosso corpo energético, nossos corpos mais sutis, no que se refere à reciprocidade. Vamos lá? Bom, só lembrando, para quem está pegando essa aula avulsa, todo esse curso, todo esse ciclo dessas palestras está baseado no livro Criando União, que é um livro que reúne os textos do Pathwork a respeito de relacionamento. Então, Pathwork é um conjunto de 258 palestras que foram psicografadas por um guia espiritual. E então, às vezes, vocês vão ver falas e trechos do livro onde é esse guia falando. E para comentar esses textos do Pathwork, existe uma formação em Pathwork. Tem aí detalhes, e se você quiser saber mais, é só entrar no site e pegar informações. Ok? Vamos começar a nossa aula, então. Bom, então vamos começar com esse conceito de reciprocidade. Olha que interessante como o livro apresenta esse primeiro passo no que se refere aos relacionamentos. Não pode haver criação se não houver reciprocidade. Reciprocidade significa que duas entidades ou aspectos aparentemente diferentes se aproximam um do outro com a finalidade de se unir e formar um todo abrangente. Um se abre para o outro, coopera com ele e o afeta, criando uma nova manifestação divina. Então, isso vale para tudo, mas a gente vai focar aqui na criação de um relacionamento realmente maduro, produtivo e prazeroso. E isso é interessante para a gente começar com uma base de que na reciprocidade, um afeta o outro e ao mesmo tempo colabora com o outro. Quem já vive ou já viveu um relacionamento percebe que é exatamente isso. A chegada de uma pessoa na nossa vida nos afeta, mas ao mesmo tempo colabora e, como a gente já viu nas outras aulas, nos ajuda a nos conhecer melhor. E essa talvez é a grande forma que um relacionamento colabore com a nossa vida. Vamos em frente. O desequilíbrio desses dois aspectos da criação é particularmente notório na área dos relacionamentos. O movimento que reúne duas pessoas pela atração inicial e pelo amor é criativo, espontâneo e desenvolto. No entanto, a ligação raramente se mantém. Então, ele está dizendo que nos relacionamentos íntimos, que é o nosso tema aqui, a reciprocidade normalmente está presente. Mas é ela que impulsiona, né? Ou seja, é um movimento que reúne duas pessoas e as pessoas começam a se relacionar. Mas é difícil manter. E olha por quê. O que acontece na maioria das vezes é que a tarefa de solucionar as dissensões internas ocultas é negligenciada. Prevalece a ideia infantil de que o eu é impotente para determinar o rumo do relacionamento. Então, aqui tem duas mensagens muito importantes. Primeiro,
que aquilo que a gente vem falando nas outras aulas, de que o relacionamento vai sim trazer temas para você olhar para si, áreas onde você não é tão perfeito, tão perfeita quanto você gostaria, vai acontecer. Então, essa tarefa de realmente olhar, falar, meu, o que está me incomodando, o que é isso em mim, é negligenciada. E um segundo aspecto que é muito importante é que às vezes a gente acha assim, aconteceu, foi o universo que quis que a gente se separasse. A gente se sente como que impotente para manter esse relacionamento. A gente acredita que esse relacionamento tem vida própria, uma hora começa, uma hora acaba. E isso não é verdade. Justamente esse trabalho e tudo que a gente vem falando nesse curso visa mostrar para você que sim, você é autorresponsável pelo relacionamento, tanto quando ele começa, como ele termina. E você pode sim aproveitar o relacionamento para olhar para si as questões que esse relacionamento está trazendo à tona. Então, não é verdade que o relacionamento acaba por si só. Existe um conteúdo ali que precisa ser visto e pode ser visto para o seu próprio bem. Mas a boa notícia é que a reciprocidade é a ponte que leva à unificação. É preciso que dois movimentos de expansão se toquem numa interação harmônica de dar e receber, de cooperação mútua e abertura positiva. Então, é a reciprocidade que permite, ou conhecer esse conceito da reciprocidade, permite que você se abra, se expanda para uma relação e perceba se essa troca mútua está acontecendo. Troca do quê? Troca de revelação, troca de intimidade, de presença. Porque é isso que a gente já viu nas outras aulas que alimenta um relacionamento. É o quanto a gente se revela e quanto o outro se revela para a gente. É isso que alimenta. Mas se houver esse equilíbrio, o relacionamento pode levar a gente a se unir muito mais conosco mesmo e com o outro. Olha que bênção você poder ter o relacionamento como forma de, entre outras coisas, te ajudar a se unificar consigo mesmo ou consigo mesmo. Mas um alerta que é importante é que esse movimento precisa acontecer dos dois lados. Porque vai ter momentos em que você está mais aberto e a outra pessoa pode receber essa doação, essa revelação, ou esse amor que você direciona para a pessoa recebe, e em momentos que ela traz de volta e você está apto a receber, percebe até alguma dificuldade, mas lida com isso. Então, esse movimento harmônico de dar e receber é a meta que vai gerar relacionamentos realmente muito prazerosos num outro grau em relação ao que a gente normalmente está acostumado. Vamos em frente. Bom, vamos olhar então esse conceito da reciprocidade em 3 estágios do desenvolvimento humano. Olha só como que o guia coloca no livro. As pessoas menos desenvolvidas e mais desligadas de sua verdade interior não estão prontas para nenhum tipo de expansão e, portanto, de reciprocidade. No entanto, isso não significa que o anseio por reciprocidade esteja eliminado. Algumas entidades, porém, conseguem abafar o anseio de expansão e reciprocidade durante encarnações inteiras. Elas se contentam com a pseudo-segurança da separação e do isolamento, pois parecem menos ameaçadores. Olha só como numa frase simples tem bastante conceito. Então, a primeira coisa que ele vai dar como conceito é que expansão significa reciprocidade. Como é que eu vou criar reciprocidade com o outro se eu não faço um movimento de abertura, né, de ir para o mundo, de estar aberto na direção de um relacionamento? Então, existem pessoas hoje que estão muito fechadas. Não, por qualquer razão que seja, não estão abertas à reciprocidade. Então, se a pessoa não está aberta, ela vai começar a se limitar. Não está pronto. Mas, mesmo que a pessoa se sinta muito fechada, não quer dizer que lá dentro, lá no fundo, ainda que seja inconsciente, existe um anseio por reciprocidade. Ele está na nossa vida, assim. A gente lá no fundo tem esse anseio. Mas às vezes
a gente bloqueia esse anseio por uma vida inteira, preocupado com outras coisas, ou com uma pseudo-segurança, com uma zona de conforto, e aí a gente bloqueia essa expansão. Então, quem está nesse primeiro estágio do desenvolvimento tem essa característica. A característica de estar fechada a reciprocidade, fechada a expansão e confiando, tentando confiar numa pseudo-segurança da zona de conforto. Mas com isso está limitando e não está se permitindo sentir algo que todos nós temos, que é esse anseio por reciprocidade. Vamos ver agora o segundo estágio. As pessoas do segundo estágio estão dispostas a se abrir, porém ainda sentem medo quando surge uma oportunidade real de reciprocidade. A única forma que as pessoas desse estágio têm de experimentar o contentamento e o prazer da expansão é a fantasia. Isso leva a uma instabilidade muito comum e frequente de experiências. Estão convencidas de que o forte anseio indicam que já estão preparadas para a verdadeira reciprocidade. Afinal, em sua fantasia, já passaram pela experiência. Então, olha só o segundo estágio no caminho de uma reciprocidade total. É a pessoa que fala assim, não, eu me abro, eu estou aberto. E muitas vezes ilusiona relacionamentos que não existem, ou se envolve imaginariamente com as pessoas. E aí, quando surge uma pessoa de verdade, a pessoa se fecha, a pessoa não consegue se revelar, não consegue falar, porque entre a ilusão do que ela imaginava quando estava sozinha, imaginando um relacionamento, e a realidade, tem uma distância. Então, essas pessoas já deram um passo, tem essa característica de imaginar os relacionamentos nos quais elas poderiam estar e acham que só porque já tem esse anseio e imaginam esse relacionamento, já estão prontas, que quando acontecer de verdade vai dar tudo certo, porque ela já imaginou como tudo vai ser. Bom, é claro que na realidade vai ser diferente, porque a outra pessoa vai cutucar pontos em que a pessoa não quer ver. Mas então é importante refletir que isso existe. Então, mais do que se julgar, nossa, será que eu realmente estou ilusionando muito? Não. Importante é perceber que se você está nesse estágio, você já deu um passo na direção de uma reciprocidade maior. Mas ainda tem temas a trabalhar. Vamos em frente? Seguindo. Muitas pessoas continuam alternando períodos de isolamento e desejos internos de satisfação temporária, de modo que obstáculos externos impedem a reciprocidade total. Ao mesmo tempo, ao reconhecer a real importância dos períodos em que faz tentativas de se relacionar, dá um passo substancial no sentido do conhecimento de si mesmo. Os períodos alternantes de solidão e relacionamento são dotados de válvulas de segurança. Cada um deles preserva o estado de separação e, simultaneamente, ajuda a aventurar até o ponto em que a entidade está ajuda-o a aventurar-se até o ponto em que a entidade está preparada para renunciar à separação. Então, olha como é importante esse segundo estágio. Essas pessoas, normalmente, elas alternam períodos de isolamento, assim, não, eu preciso ficar aqui, e de sair para ter uma satisfação temporária. Às vezes tem 2, 3 relações, tem pessoas com quem elas ficam um tempo e terminam. Então fica nesse vai e vem de relações. Isso não resolve a reciprocidade, mas pode ser útil, né? Se a pessoa usa isso para fui para a vida, a relação terminou, eu volto, aprendo com aquilo. O que essa relação me trouxe? Nossa, onde é que eu não quis me revelar? E aí ela volta para uma outra relação, já tendo aprendido, tendo absorvido e feito o trabalho interno de perceber o que aquela relação trouxe. Ela vai para uma outra mais aberta, uma reciprocidade. Então, ela dá passos na direção da reciprocidade total. Então, cada relacionamento, ao invés da pessoa ficar ai, por que acabou? Ou, ai, que bom, não preciso mais, nunca mais ver aquela pessoa.
Se a pessoa sai desse olhar muito no outro de um relacionamento que terminou e volta para si e fala, nossa, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que eu fiz diferente, onde é que eu amadureci, aí a pessoa consegue usar todos esses relacionamentos para caminhar na direção da reciprocidade total. E vamos ver então o terceiro estágio, onde é? No terceiro estágio estão as pessoas capazes de manter a reciprocidade na realidade e não na fantasia. É desnecessário dizer que nem todos os relacionamentos estáveis na Terra exibem reciprocidade verdadeira. De fato, eles são muito raros. A maioria dos relacionamentos baseia-se em outras premissas, ou então a intenção da reciprocidade estava presente no início, mas foi abandonada. Então, o que é chave da gente trazer desse parágrafo? Que é, primeiro, o que é reciprocidade total? É realmente manter o dar e receber na realidade, não na fantasia, não na ideia de quem a pessoa é, mas realmente percebendo como é que eu me sinto com essa pessoa, como é que eu me revelo, o que eu analiso em mim, o que essa relação me traz. E aí, se você faz isso e a outra pessoa faz isso de volta, é uma relação onde existe essa reciprocidade. E imagina só, pensa você aí, se você encontra alguém com quem você se revela, a pessoa aceita, e depois a pessoa se revela e você aceita, imagina que beleza de relacionamento isso é. Então, sente como pode ser essa reciprocidade na realidade. Agora, ele faz um alerta dizendo que essas pessoas estão casadas há 30 anos, então eles têm a reciprocidade perfeita. Não necessariamente. Como a gente já viu, tem pessoas que às vezes bloqueiam essa reciprocidade, bloqueiam seus sentimentos durante uma encarnação inteira. E pode ser que essa relação, que é muito longa hoje, ela se estabeleceu nessa premissa da pseudo-segurança, nessa premissa de vamos seguir o que der na vida aqui, ainda que a gente não se revele totalmente. Ou ainda, lá quando se casaram, no começo da relação, fala, nossa, essa é a pessoa com quem eu vou me abrir, vou contar tudo de mim, quero saber tudo dela. Mas com o tempo e na prática isso não aconteceu e as pessoas acabaram criando essas paredes ou essas pseudo-soluções. Então, tá claro esses 3 estágios? Vamos aproveitar então e fazer um exercício. Você vai fazer uma autoanálise do seu estágio no que se refere à reciprocidade e expansão de acordo com os conceitos que a gente apresentou. Então, só para lembrar. Estágio 1. Eu prefiro isolamento. Me parece mais seguro não me expandir nem me abrir para um relacionamento. Estágio 2. Eu sonho com um relacionamento maravilhoso em meus sonhos. Sou plenamente feliz e realizado ou realizada e por isso eu acredito que eu já estou pronto para que isso aconteça na minha vida. E o estágio 3. Eu já vivo, na realidade, um relacionamento onde eu sinto que posso me abrir e me revelar para o outro, assim como ele ou ela também se revela para mim. Então, para um pouquinho, percebe em que estágio você está. Não tem certo, não tem errado. O melhor é que você tenha consciência da sua realidade. É claro que eu já alerto que dificilmente as pessoas estão no estágio 3. Provavelmente quem está conscientemente realmente no estágio 3 não estaria fazendo esse curso. Mas, se você se sente no estágio 3, você sente que você realmente se revela emocionalmente para outra pessoa e tem alguém que você aceita, que aceita quem você é e você aceita a pessoa de volta, coloca aí que você está no estágio 3. Mas seja sincero consigo mesmo ou consigo mesmo. Depois de responder, avalie como você se sente ao notar o seu estágio de reciprocidade. Como que você se sente? Nossa, eu estou aqui. Só respira. Nossa, isso realmente está presente na minha vida. Isso me traz sensações agradáveis, desagradáveis. E depois, qual atitude você poderia tomar hoje para dar um passo na direção do próximo estágio? Então, vou dar uma pausazinha, dá uma pausa no vídeo, espera um pouquinho, pega uma folha de papel, anota e
Assim que você tiver terminado essa parte, coloca o vídeo para rodar mais um pouco. Bom, de acordo com a sua resposta, avalie agora os desafios de mudar de estágio. Quais são os desafios de mudar do estágio 1 para o estágio 2? É passar a perceber que ao se isolar, vocês não está recebendo da vida tudo de prazeroso e alegre que ela poderia lhe trazer. Vida é relacionamento, ou seja, se você está se limitando de se relacionar, você está se limitando na sua vida. Isso é um tema para você olhar, assim, você já está olhando, fazendo esse curso, mas se você está nesse lugar, o que essa aula quer te dizer, assim, você está vivendo menos do que poderia. É mais rico você ir para a vida e viver as emoções que isso vai trazer do que ficar na pseudo-segurança e na zona de conforto. Bom, e se no seu caso o desafio é passar do 2 para o 3, quais são os desafios? Primeiro, usar os períodos em que você está se relacionando e os períodos nos quais você está só para se autoconhecer. E aí você pode se perguntar, o que limita a sua expansão na relação, quando você está na relação, e o que limita a sua expansão quando você está só? E o que quer dizer expansão? É expansão da revelação, de você ser mais quem você é, de você dizer e sentir o que você está sentindo. Né? Quando eu estou só, eu consigo sentir, estou sentindo uma dor, um vazio no peito. Quando eu estou com alguém, eu estou sentindo ciúme, eu lido com isso, eu aprendo com isso. Como é para você imaginar que este é o desafio no estágio 2 para o 3? E aí a pergunta é, você pode começar a olhar para esses ciclos como parte de um processo de aprendizado da sua própria alma? Você consegue parar assim, não, tudo bem, a próxima vez que eu ficar sozinho, eu vou olhar para mim, eu vou ver o que foi bom, o que foi ruim, vou aprender para um próximo relacionamento estar melhor? Ou ainda, nossa, agora eu estou num relacionamento, vou usar isso aqui também para ver o quanto eu me revelo, como eu posso crescer, como eu posso amadurecer. E se um dia esse relacionamento terminar, eu terei dado alguns passos a mais na direção dessa reciprocidade total. Então, percebe, depois de responder, você avalia. Então, agora que você já fez o exercício, olhou um pouco qual o seu estágio em relação à reciprocidade, vamos ver o que impede essa reciprocidade, né? Então, ele vai falar assim no livro: só pode haver reciprocidade na medida em que as pessoas conhecem e contatam seu lado destrutivo. A reciprocidade não está ausente porque os aspectos negativos continuam presentes, e sim porque eles não são suficientemente percebidos. Os seres humanos acreditam que primeiro precisam erradicar o mal ainda existente, caso contrário, não são merecedores do contentamento decorrente da reciprocidade. Olha que conceitos interessantes. Então, a gente acha que a gente só vai poder ser merecedor desse amor, dessa troca, dessa pessoa que vai trocar com a gente, quando a gente eliminar todos os nossos defeitos. É um anseio assim, quando eu for perfeito, eu vou achar a pessoa perfeita. E aí é uma libertação descobrir que não é por aí. Na verdade, é o contrário. É você saber quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos. Aonde você não se revela para si mesmo, para si mesma, aonde você não sabe o que está sentindo, você não sente o que está acontecendo, você não percebe, você não vê a realidade. Todos esses defeitos que a gente tem e a gente tenta esconder de nós mesmos. Então, o caminho para a reciprocidade, para estar com uma outra pessoa, é aceitar os nossos defeitos, além das nossas qualidades. Não é viver nos nossos defeitos, não. Mas é saber que a gente tem os dois. Até por um motivo muito simples. Imagina que você se achou perfeito. Finalmente resolvi tudo. Como é que você vai chegar numa outra pessoa que tem imperfeições? Você já recebeu de volta uma pessoa que você acha perfeita? Assim, ela emana de que ela já é perfeita? É gostoso, assim, tem troca, porque provavelmente tudo que você vai mostrar para a pessoa
a pessoa já sabe, ela se faz como se já soubesse. Então, a mesma coisa vale para si. Se você faz todo um esforço, eu vou resolver tudo antes de ir para a reciprocidade, na verdade a reciprocidade não ocorre. Então, o importante é que, para dar passos na direção da reciprocidade, a gente precisa aceitar, inclusive, as nossas sombras. Mas, olha só como ele segue. Quanto esforço exige de todos e quantas pessoas são tentadas a abandonar totalmente essa empreitada porque parece doloroso e difícil demais aceitar os aspectos inaceitáveis de si mesmas. No entanto, antes disso, a vida não pode ser realmente vivida. Bom, basicamente, ele está dizendo assim, se encara o que você é de feio ou de feia. E tudo bem, é o caminho é por aí. Então, vai demandar esforço, coragem, fazer esse curso já é um caminho disso, ou seja, fazer os exercícios, as mentalizações, é uma forma de ir se encarando e gradativamente a vida vai se tornando mais possível. Os relacionamentos se tornam mais possíveis, mas muita gente desiste. E essa desistência, na verdade, é um recuo para olhar para si mesmo. A reciprocidade entre você e o seu interior está ausente quando a sua maldade interior é negada. Quem rejeita o mal, ignora e nega a energia criativa original contida em toda a maldade. É preciso ter acesso a essa energia para tornar-se íntegro. Então, além dessa questão da gente realmente ter noção de quem somos, de bom e de ruim, tem um fator adicional que permite a reciprocidade, que é, nos nossos defeitos, tem muita energia guardada. A gente faz um esforço ali para negar, para dizer que não tem. E assim, às vezes, o que a gente mais precisa é olhar para isso para poder liberar essa energia. Tem muita energia criativa guardada ali nas coisas que a gente esconde de nós mesmos ou nos nossos defeitos. Então, enquanto a gente também não olha para os nossos defeitos, a gente está separado de uma parte importante da nossa energia. Resumindo, para dar um conceito bem claro, o que impede a reciprocidade é a nossa vontade de achar que a gente não tem defeitos, não sentir os nossos defeitos. Tá bom? Se precisar, faz uma pequena pausa para refletir sobre isso. Quanto mais eu aceito os meus defeitos, eu mais me torno inteiro comigo, porque eu aceito o que eu tenho de defeito, eu aceito o que eu tenho de qualidade, e aí eu estou mais apto à reciprocidade total. Vamos em frente. Então, a gente já começou a falar disso e olha como ele segue. Quem não consegue aceitar seu lado mal, pensando que primeiro eu preciso ser perfeito para depois poder me aceitar, amar e confiar em mim, demonstrará atitude idêntica em relação aos outros. Quando a realidade mostrar que o outro está longe de ser perfeito, ele é rejeitado, assim como a própria pessoa sistematicamente se rejeita. Nas camadas emocionais mais profundas, você verão que em muitos casos há muito pouca disposição em aceitar os outros. Olha que alerta interessante. Quando a gente aceita nossas imperfeições, a gente passa a ver uma pessoa imperfeita e fala, tudo bem, eu também tenho. Já se a gente vai na linha de, não, eu só vou me relacionar quando eu for perfeito, porque aí eu vou estar perfeito para outra pessoa e minha vida vai ser perfeita. Vai para a realidade e vai encarar que a outra pessoa é imperfeita. E aí vai gerar uma rejeição, porque se você não aceita a imperfeição em você, você já se acha perfeito ou perfeita, quando a outra pessoa for imperfeita, você fala, vou embora. Né? Porque não combina comigo. Mas, na verdade, você não está olhando, não está conseguindo ver as suas imperfeições. E isso sim está impedindo uma reciprocidade. Às vezes, a pessoa que se sabe imperfeita e mostra sua imperfeição, ela está mais inteira do que a pessoa que se acha perfeita. Então, pode realmente acabar acontecendo um rompimento. Mas, nos relacionamentos íntimos, é onde essas partes mais profundas vêm à tona. E
Tem muita gente que acaba relacionamento para não olhar, para não chegar nesse lugar mais profundo de si mesmos. Então é o que a gente vem falando em todo momento aí do curso até agora, que é o relacionamento vai trazer à tona as nossas partes que a gente não gosta de ver. E aqui agora a chance está dizendo o seguinte, olha, se você aceitar que essa parte existe, se trabalhar, olhar para isso, ver o que isso quer te ensinar, o relacionamento pode ser uma fonte de puro prazer, porque quando tá bom, e quando tá ruim, você tá aprendendo algo sobre si mesmo. Vamos em frente. Ao fechar os olhos e a consciência para a totalidade do que são nesse estágio, vocês criam dois eus, o aceitável e o inaceitável. Cada um de vocês é realmente duas pessoas? Claro que não. Nesse caso, a separação também é uma criação arbitrária e artificial da mente. Vocês só poderão começar a sentir a unidade quando nenhuma parte da personalidade de vocês for rejeitada. Então, essa é uma dica muito boa, porque pensa bem, você não tem uma parte que você não aceita? Eu tenho, várias, que eu tenho que ficar olhando para elas, né? Aonde às vezes eu sinto preguiça, ou às vezes eu sinto que eu já devia estar fazendo mais do que eu estou fazendo. Todo mundo tem uma parte que eu não aceito, eu gostaria de não aceitar em mim. Com esse trabalho, o que a gente vai começando a ver? Nossa, eu tenho essa parte aqui que eu não gosto em mim. E tem uma outra parte que eu gosto em mim. Às vezes é necessário fazer uma listinha das qualidades, aí, quais são suas qualidades, para dar uma balanceada, para dar uma força, para poder olhar para as negatividades. Mas tudo bem. A grande chave para permitir a reciprocidade é eu saber dos meus defeitos, saber das minhas qualidades, aceitar isso tudo como parte de mim, e aí eu me sinto inteiro para ir para a vida. E quando eu encontrar alguém que também é imperfeito, eu falo, putz, vamos sentar junto e chorar junto. Ou seja, nossa, é difícil mesmo, mas isso cria conexão. E a grande ilusão é a gente achar que os nossos defeitos vão vão nos separar das pessoas. E não. Toda essa aula está dizendo o seguinte, aceita a sua parte imperfeita porque você vai se sentir mais humano. E como humano, você pode se relacionar e trocar com as pessoas. É claro que você vai trocar com todo mundo? Provavelmente não, porque se for... Pega uma pessoa que tem o defeito de ser ciumento e vai arrumar uma pessoa que não fica com uma pessoa ciumenta de jeito nenhum, talvez esse relacionamento não vai andar. Mas talvez tenha uma pessoa que acha até ruim o ciúme, mas tem outras coisas boas, então o relacionamento acontece. Então, também não é para dizer assim, nossa, agora eu vou fazer uma lista dos meus defeitos e ficar aqui me martirizando nos meus defeitos. Não é isso. É basicamente você tomar consciência de que você tem uma parte que você não quer aceitar, não aceita os seus defeitos. Então, faz a listinha, mas eu tenho eles, tá bom, aceito que tenho. E faz uma listinha também das qualidades, tá bom, aceito que tenho. Ok? Fica de exercício extra aí da aula. Essa, então, é a chave. É a aceitação do que a gente tem de ruim, a aceitação do que a gente tem de bom, sabendo que tem uma parte que a gente gostaria de não aceitar em nós, que a gente não aceita em nós mesmos, e uma parte que a gente aceita. Mas a gente é um só. Mesmo tendo essas partes, na verdade, a gente é um só com essas características. Vamos em frente. E aí, vamos trazer para os relacionamentos. Agora que a gente sabe disso, como é que isso acontece num fluxo de energia entre duas pessoas e como a reciprocidade se mantém? Olha só. Quando dois seres humanos se abrem um para o outro reciprocamente, são capazes de aceitar o fluxo do outro sem retração. A energia de um interpenetra o campo do outro e vice-versa. Quando uma pessoa só consegue se abrir quando não há reciprocidade, ou quando a corrente de aquiescência, ou a corrente do sim, encontra uma corrente de negação, porque a reciprocidade parece muito assustadora, um fluxo de energia é liberado, mas é repelido e devolvido, pois o outro campo está fechado. Então, vamos lá para o relacionamento. O que isso está dizendo? Assim, quando os dois parceiros estão abertos, existe um fluxo de reciprocidade que pode acontecer.
né? Que é o que a gente veio falando. Um alimenta o outro, que alimenta o um. E existe um sim dos dois lados. Uma pessoa dá, a outra recebe, quando a outra pessoa vem, a pessoa recebe. Então, esse é o fluxo que a gente está buscando construir nessa vida para poder ter essa troca e essa expansão da vida e essa reciprocidade. Mas o que muitas vezes acontece é que a outra pessoa está no não, ela não quer se relacionar com você. E aí você tá ali batendo, fala assim, mas eu tô aqui, eu tô um sim, eu posso me relacionar com você. Então, nesse trecho ele dá uma dica muito forte. Duas, na verdade. Uma, se você só tá procurando pessoas que dizem não para você, que estão fechadas para você, lá no fundo, provavelmente você tá com medo dessa reciprocidade. Então, olha para isso. Por que você só bate na porta de quem está fechado? Primeira dica. E segundo, se você insiste numa pessoa que está fechada para você, toda essa sua energia que quer fluir, ela vai bater e vai voltar. Isso é um problema. Isso dói. Então, primeiro alerta. Verifica se você está no estágio realmente de se abrir para uma relação e só encontra esse muro fechado, observa com quem que você está se direcionando essa energia. E aí ele vai fazer uma ponte com esses dois estágios. Lembra que a gente falou no começo da aula? Então, para as pessoas que estão no estágio mais baixo, o medo de aceitar o eu no seu estágio atual é essencialmente o mesmo medo que quer fugir da verdadeira reciprocidade e da felicidade. A mente fica tão agitada que não consegue sintonizar as vozes superiores do eu e assim cria-se mais separação. Então, para aquela pessoa que está muito no medo, pensar nesse fluxo de reciprocidade para frente, para fora, a mente fica tão, não, 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 vou sair aqui da minha zona de conforto, vou me desafiar, não quero, fica tão agitado que bloqueia novamente. Para quem está no segundo estágio, né, a pessoa se relaciona e volta, se relaciona e volta, ou busca várias relações e não faz uma análise do que está acontecendo para crescer nesse lugar, o que acontece? A pessoa fica mentalmente confusa. Pesquisar e proceder por tentativas não pode resultar em respostas verdadeiras enquanto o eu não é aceito com o que tem de pior. A confusão mental gera frustração e raiva. Então, é realmente aquela pessoa que tenta um e não dá, tenta outro e não dá, tenta outro e não dá. E fica só na tentativa, sem fazer um trabalho de perceber qual o defeito, qual falha está causando aquilo. Se é uma frustração, se é um prazer em ilusionar que aquela relação aconteceu. Isso acontece bastante. Você vai atrás de uma pessoa já imaginando, quando essa relação acontecer, vai acontecer isso, 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 isso. Só que é uma ilusão. A pessoa do segundo estágio está na ilusão, lembra? Então, aí ela vai para a realidade e fala, na realidade isso não vai acontecer, não acontece, viu? Não. E isso agita a mente. Então, essa agitação mental vai gerar frustração e raiva. Verifica com qual das dois estágios aí você se identifica mais. De novo, não tem certo e errado, mas é importante você saber aonde você está. E aí, esse capítulo todo visa falar o quê? A paz só vai acontecer quando você observar a sua sombra, aquela parte que você não quer ver e uma hora precisa ver para poder mudar esse padrão. Então, pegando aquele exemplo de pessoas que só vai atrás de quem diz não, onde a porta está fechada, observa que defeito é esse que você não está querendo ver, que você só bate lá e recebe um não de volta. O que está faltando? O que você não está querendo ver de si mesmo, que está fazendo tanta falta e está te forçando a ir na direção de alguém que te diz não? Bom, esse então é o resumo importante dessa aula.
Reciprocidade é um caminho, a gente vai construindo estágio a estágio. No primeiro, a gente está muito no medo. No segundo, a gente está na ilusão e vai na tentativa e erro. Mas se a gente usar isso para crescer, a gente pode ir dando passos para finalmente criar para a gente uma reciprocidade total, que significa o quê? Não é ficar perfeito, é assumir e aceitar as imperfeições em nós. Porque aí a gente se torna humano, verdadeiro, real, a gente unifica as nossas partes aceitáveis e inaceitáveis e com isso consegue ficar tranquilo para se relacionar, onde a gente não precisa esconder nada de nós mesmos. É um caminho, mas a gente vai fazer agora uma mentalização para tentar dar mais um passo nessa autopercepção, tá bom? Vamos em frente. Então, vou convidar você a se sentar com os pés no chão, em um lugar que você esteja confortável. Fecha os olhos. Inspira, expira. Deixa o maxilar solto. Vai trazendo a consciência para a sua nuca. Percebe o seu couro cabeludo, o seu rosto, seu pescoço, seus ombros, seu peito, suas costas, seus braços, sua barriga, seu quadril, suas pernas, até os seus pés. Perceba a conexão do seu corpo, do topo da sua cabeça, até a sola dos seus pés. E traga a sua atenção ao centro do seu peito, aonde bate seu coração. E perceba como é a sensação de perceber que nesse espaço há um coração. Talvez você possa senti-lo bater, talvez você não sinta o batimento dele. Talvez você sinta que ele sai do seu peito e vai para fora, num anseio de reciprocidade. Talvez você sinta ele bem escondidinho lá dentro, com medo de reciprocidade. Apenas respire.
sabendo que ele está aí batendo. Com essa consciência, imagine à sua frente um campo aberto, onde há um caminho. É o caminho dos seus relacionamentos. E você caminha e encontra à sua frente uma pessoa com quem você gostaria de se relacionar intimamente. Talvez você veja essa pessoa claramente, ou talvez você nem consiga ver essa pessoa. Apenas observe. O que acontece com você? Coloque a mão no seu coração. E aí, observe o que você tem vergonha de mostrar para essa pessoa. Aquilo que você acha feio em você. Você preferia não mostrar. E o que quer que seja, apenas aceite. Tome consciência. Pode ser uma área onde você seja exagerado ou exagerada. Pode ser uma área onde você seja tímido ou tímida. Não importa. Só importa que você sente vergonha de mostrar. E agora traga à sua consciência uma área em que você sente orgulho, alegria em mostrar. E simplesmente perceba que você tem essas duas partes. Perceba como fica seu corpo, como fica seu coração, quando você percebe que tem essas duas partes. Uma vez que você perceba isso, lentamente, vai voltando a sua atenção para aqui agora. Então, se você precisar, anote a parte que você gosta de mostrar para os outros e a parte que você não quer mostrar.
E lembre-se que a reciprocidade tem a ver com aceitar também essa parte. Não quer dizer contar para o outro, mas principalmente contar para si mesmo. E ver como é que isso muda a sua sensação de você com você mesmo ou com você mesmo. Tá bom? Se precisar dar uma pausazinha, anota, e a gente vai encerrar essa aula já dando um highlight da próxima aula, sendo que essa primeira parte do livro a gente falou muito sobre o novo conceito do relacionamento. Agora a gente vai aprofundar nas principais dificuldades emocionais, ou seja, os obstáculos que a gente tem para o relacionamento, e na próxima aula, então, a gente vai falar do desejo de ser infeliz e o medo de amar, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do curso. Até a próxima aula. Grande abraço.